E aí, pessoal, tudo pronto para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai explorar um clássico da literatura de desenvolvimento pessoal. Quem pensa enriquece, do Napoleon Hill. Nossa, um livro que, mesmo depois de quase um século, continua super relevante, né? Impressionante como cada vez que eu volto pra ele, descubro algo novo. É verdade. A ideia principal do livro é muito poderosa, né? Tipo, qualquer pessoa, qualquer um de nós pode alcançar riqueza e sucesso se entender e aplicar os princípios certos. Princípios que o Napoleon Hill, tipo, extraiu, sabe? Depois de décadas estudando as pessoas mais ricas e bem-sucedidas da época dele. Pensa só, Andrew Carnegie, Henry Ford, figuras lendárias. E tem um tema que ele repete o tempo todo no livro, que é a importância do desejo ardente, sabe? Ele não está falando só de querer, seria legal, mas de uma força, uma energia que te coloca em movimento e que faz correr atrás. É tipo a história do jovem Burns, que tinha uma vontade enorme de trabalhar com Thomas Edison, quase uma obsessão. E ele foi atrás desse sonho com tudo. Você lembra dessa história? Claro, o cara simplesmente aparece no escritório do Edison e fala: Vim para ser seu sócio. Sei lá, bora. Imagina a cara do Edison, né? Mas o Barnes não desistiu, aceitou qualquer trabalho só para ficar perto dele esperando a chance. E a oportunidade apareceu, mas não do jeito que ele esperava. Veio disfarçada como um desafio, um problema que ninguém queria resolver. Vender a nova invenção do Edison, a máquina de digitar, os vendedores estavam com o pé atrás, mas o Barnes viu ali a chance de ouro. Ele sabia vender a máquina e se ofereceu para a tarefa. E não é que ele vendeu mesmo. Impressionou o Edison e acabou virando o distribuidor nacional da invenção. É como se a oportunidade estivesse ali escondido e esperando alguém com a garra do Barnes. Exatamente. E essa história mostra uma coisa importante. A oportunidade geralmente aparece de forma inesperada, disfarçada de problema ou até como um fracasso. Cabe a nós, como Barnes, ter esse desejo, essa chama acesa, para reconhecer as chances quando elas aparecem, mesmo que não seja do jeito que a gente imaginava. E é aí que entra a sabedoria do Napoleon Hill. Quem pensa enriquece não é só um monte de histórias inspiradoras. Ele dá um guia prático, um passo a passo para transformar sonhos em realidade. Ele chama de os 6 passos para a riqueza. E esses 6 passos vão muito além do pense positivo. Eles misturam ações práticas, tipo definir metas claras, escrever no papel, com mudança de mentalidade, tipo desenvolver uma consciência de dinheiro. E é importante lembrar que esses passos não são só teoria. Foram usados por pessoas como o próprio Andrew Carnegie, um dos caras mais ricos do mundo na época, e o Thomas Edison, um dos maiores inventores da história. Sim. Eles não são mágicos, mas funcionam. E funcionam porque se baseiam em princípios da psicologia e da autossugestão. É incrível como esses caras já usavam esses princípios há tanto tempo e como eles ainda são importantes hoje em dia. Total. Qual desses 6 passos você acha que as pessoas mais ignoram ou até interpretam errado? Eu diria que o segundo passo, aquele que fala para você definir o que você está disposto a dar em troca da riqueza, é o que as pessoas mais entendem errado. Elas se concentram só em receber e esquecem de pensar no valor que elas podem dar para o mundo. Riqueza não aparece do nada, é troca. Interessante. E como a gente pode aplicar isso na prática, no dia a dia? Comece se perguntando: o que eu faço melhor? Qual problema eu posso resolver? Que valor eu posso agregar na vida das pessoas? A resposta para essas perguntas pode te guiar na direção da riqueza, mostrando seus talentos. Faz sentido. É como buscar um equilíbrio entre o que a gente quer receber e o que a gente está disposto a dar. E o Quem Pensa Enriquece nos dá as ferramentas para encontrar esse equilíbrio e, quem sabe, alcançar a prosperidade. Ah, isso aí. Para mostrar o poder desses princípios, o Napoleon Hill conta uma história fascinante no livro, a do Charles M. Schwab, um dos grandes nomes da indústria do aço americana. Você lembra dela? A história da criação da United States Steel Corporation, né? Ele meio que orquestrou um dos maiores negócios da história americana. Errado. Isso. E o mais impressionante é que a ideia de criar esse gigante do aço veio da cabeça do Schwab. Ele tinha uma visão, uma fé enorme na ideia, e essa convicção foi o que fez o magnata JP Morgan financiar o negócio. E essa ideia do Schwab foi avaliada na época em 600 milhões de dólares. É muita coisa. A gente pensa, que ideias impossíveis a gente pode ter que poderiam valer milhões se a gente tivesse a coragem do Schwab. Essa é a pergunta que todo mundo deveria se fazer. E quem pensa enriquece nos leva a pensar nisso, a buscar ideias que podem mudar não só a nossa vida, mas o mundo ao nosso redor. E para transformar essas ideias em realidade, o Napoleon Hill fala da importância do conhecimento especializado, né? Sim, ele diz que o conhecimento geral, por mais que seja importante, não é suficiente para acumular riqueza. Tem que ir além, buscar conhecimento específico na área que você quer prosperar. E ele usa a história do Stuart Austin Weir como exemplo. Weir era engenheiro e, durante uma crise econômica, decidiu virar advogado. Ele não ficou só reclamando, ele agiu. Fez cursos, estudou direito e em pouco tempo já estava atuando na nova profissão. E o legal é que ele fez tudo isso enquanto trabalhava e cuidava da família. O Weir tinha mais de 40 anos quando resolveu mudar de vida.
Isso mostra que nunca é tarde para buscar conhecimento e mudar de rumo. Com certeza. E o Napoleão Hill fala que esse conhecimento especializado está disponível para todo mundo, mesmo para quem tem pouco tempo ou dinheiro. Cursos noturnos, online, livros, bibliotecas. As opções são muitas. O importante é ter iniciativa, querer aprender e crescer. E essa busca por conhecimento, essa vontade de aprender, não deve parar depois que a gente começa a trabalhar. Os grandes líderes, os nomes importantes em qualquer área, nunca param de aprender, de se atualizar, de buscar novas informações para alcançar seus objetivos. Exato. Aprender é para a vida toda. E quando a gente junta esse conhecimento com a força de vontade e a persistência, viramos verdadeiros imãs para a riqueza e sucesso. E por falar em unir forças, em buscar apoio para alcançar nossos objetivos, você lembra daquele conceito que o Napoleão Hill apresenta em Quem Pensa Enriquece? Não estou falando do mastermind, né? Tipo, uma união de mentes brilhantes, um grupo com habilidades e conhecimentos diferentes que se juntam para alcançar algo juntos. É como um time de futebol, cada um com sua função, mas todos jogando juntos para ganhar. E o Napoleon Hill usa o exemplo do Henry Ford e seus amigos gênios, tipo Thomas Edison, Harvey Firestone, John Burns e Luther Burbank, para mostrar a força do mastermind. O Ford, mesmo sendo um gênio, sabia que precisava de pessoas talentosas, de mentes inovadoras para colocar suas ideias em prática. E essa colaboração, essa sinergia, foi um dos segredos do sucesso da Ford Motor Company. E o princípio do Mastermind vai além da troca de ideias, sabe? É criar uma energia coletiva, uma força que surge da união, da harmonia do objetivo compartilhado. É como se um amplificasse o poder do outro, criando uma força capaz de superar qualquer coisa. E o Napoleon Hill não só explica o conceito, ele dá um guia prático para formar e manter esse grupo. Ele fala da importância de escolher bem os membros, buscando pessoas que tenham os seus valores e estejam dispostas a contribuir de verdade. E ele também fala da importância de ter harmonia, confiança e respeito entre os membros. Sem isso, o Mastermind vira só mais um grupo de pessoas com ideias diferentes. Verdade. Mas e aí encontrar as pessoas certas para formar um mastermind pode ser difícil, né? Como saber se a pessoa realmente compartilha da nossa visão e vai se dedicar ao objetivo? É um desafio com certeza, mas o Napoleon Hill dá umas dicas. Ele sugere que a gente observe o que as pessoas fazem, não só o que elas falam. Procure pessoas que já estejam fazendo o que você quer fazer, que mostrem comprometimento com seus próprios objetivos e estejam dispostas a ajudar os outros a crescerem. Boas dicas. Acho que essa é uma boa hora para a gente parar, respirar e processar tudo isso. No próximo bloco, a gente vai mergulhar nesse universo da mente, explorando como usar o poder do pensamento para atrair riqueza e sucesso para nossas vidas. Preparem-se para desvendar os segredos do subconsciente e como programá-lo para alcançar nossos objetivos mais ousados. Até daqui a pouco. E aí, pessoal, voltando ao nosso mergulho no Quem Pensa Enriquece. A gente viu bastante coisa sobre desejo ardente, os 6 passos para a riqueza e até como montar um mastermind top. Agora, vamos mergulhar num dos aspectos mais legais do livro, o poder da mente. É incrível como o Napoleon Hill, lá em 1937, já falava do poder do subconsciente para a gente alcançar nossos objetivos. Ele explora isso no livro, mostrando como essa parte da nossa mente, que às vezes a gente nem percebe, é crucial para realizar nossos sonhos. É como um iceberg, sabe? A parte que a gente vê consciente é só a pontinha. A maior parte do subconsciente está escondida. E ela que dá a força para transformar desejos em realidade. E o legal é que a gente pode influenciar nosso subconsciente, programá-lo para trabalhar para a gente, nos levando para os nossos objetivos. E uma das ferramentas mais poderosas para isso é a autossugestão, né? É como plantar semente no nosso subconsciente, semente de pensamentos positivos, de crenças fortes, que vão crescer e dar frutos, tipo ações e resultados na nossa vida. Exatamente. Lembra dos 6 passos para a riqueza. O 6º passo, aquele que fala para ler a declaração dos seus desejos em voz alta 2 vezes por dia, com emoção e convicção, é a chave para ativar a autossugestão. É como se a gente conversasse direto com o subconsciente, gravando nossos objetivos, nossas metas e programando ele para trabalhar sem parar para alcançá-los. E o Napoleon Hill, sempre prático, dá um guia de como usar a autossugestão do jeito certo. Ele fala da importância da repetição, de visualizar seus objetivos, de sentir como vai ser quando você alcançar. Sabe, quando eu li isso pela primeira vez, me lembrei de atletas olímpicos. Eles visualizam a corrida, o salto, o movimento perfeito várias vezes, até aquilo ficar quase real na mente deles. E essa visualização, essa programação mental ajuda muito na hora da competição. Que analogia legal! É como criar um filme na mente. Um filme em que você é o protagonista e o roteiro é a história do seu sucesso. Quanto mais você assiste esse filme, com detalhes, com emoção, com certeza de que ele vai acontecer, mais você grava essa imagem no subconsciente, programando ele para transformar essa visão em ações e resultados. Concordo. Mas a autossugestão, por mais poderosa que seja, não funciona se não tiver ação. Não adianta só sonhar, tem que arregaçar as mangas e fazer acontecer. É tipo aquele ditado: fé sem obras é morta. A autossugestão é o combustível, mas é a ação que te leva para o destino.
E para ter certeza que a gente está no caminho certo, que a gente não vai se perder com os desafios, o Napoleon Hill fala da importância de ter gente positiva por perto, gente que te inspira, que te motiva a crescer. O mastermind, lembra? Sim, aquela união de mentes brilhantes que se juntam para alcançar um objetivo, aumentando o poder de cada um. Mas, além do mastermind, também é importante se proteger de influências negativas, de pessoas que te colocam para baixo, que te fazem duvidar. Com certeza. O Napoleon Hill até dedica um capítulo inteiro de Quem Pensa Enriquece aos 6 medos básicos que podem nos paralisar, nos impedir de realizar nosso potencial. E o medo número 1 da lista é o medo da pobreza. É impressionante como o medo da pobreza ou até o medo de fracassar pode travar a gente. Muitas vezes ele impede a gente de tentar, de arriscar, de ir atrás dos nossos sonhos. E esse medo, assim como todos os outros, pode ser superado. Mas para vencer, a gente precisa primeiro reconhecer ele, entender de onde ele vem e aí sim criar estratégias para lidar com ele. E o Napoleon Hill mostra que o medo é um estado mental, uma crença que a gente pode mudar. E para mudar, a gente pode usar as mesmas ferramentas que usamos para programar a mente para o sucesso. A autossugestão, a visualização, a crença na nossa capacidade de vencer os desafios e alcançar nossos objetivos. É importante entender que a gente escolhe nossos pensamentos, nossas crenças, e quando a gente escolhe pensamentos positivos, a gente muda a nossa energia, a gente se conecta com prosperidade. Falando em prosperidade, você acha que o Napoleon Hill já falava da lei da atração quando escreveu Quem Pensa Enriquece? Afinal, o livro é de 1937, bem antes da lei da atração ficar famosa. Boa pergunta. Ele não usa o termo lei da atração, mas descreve ideias parecidas. Ele fala da importância de vibrar na frequência do que você quer, de alinhar seus pensamentos e emoções com seus objetivos. Tem uma frase que ele usa. Tudo que o homem cria ou adquire começa em forma de desejo, de um impulso de pensamento. É a base da lei da atração. Ou seja, o que você pensa, o que você sente, o que você manda para o universo, volta para você como experiências, oportunidades, resultados. Exatamente. É como se a gente fosse um imã. E nossos pensamentos e sentimentos fossem a energia que atrai as coisas, as pessoas, as situações que vibram na mesma frequência. Se você vibra medo, dúvida e escassez, você atrai mais disso. Mas se você vibra coragem, confiança, abundância, você atrai mais disso. E para mudar essa vibração, para se conectar com o sucesso, a gente precisa dominar a nossa mente. Aprender a calar os pensamentos negativos, as crenças limitantes e trocar por pensamentos positivos por crenças que te fortalecem. E para fazer esse treinamento mental, a gente pode usar várias coisas, como meditação, visualização, repetir frases positivas, agradecer pelas coisas boas que a gente já tem. É como se a gente esculpisse a nossa realidade, moldasse o nosso destino usando o poder dos nossos pensamentos e sentimentos. E o Napoleon Hill, com toda a sua experiência estudando a mente humana, mostra que esse poder está dentro de cada um de nós. A gente só precisa querer aprender, praticar, persistir na busca pelo controle da nossa mente. E aí a gente abre as portas para realizar nossos sonhos, até os mais ousados. E falando em sonhos ousados, no próximo bloco, vamos ver como a gente pode usar o poder do sexto sentido, da intuição, para nos guiar na jornada rumo à riqueza e ao sucesso. Preparem-se para desvendar os mistérios dessa parte da mente que a gente muitas vezes ignora, mas que pode ser uma super aliada na conquista dos nossos objetivos. Fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para o The Deep Dive. Nossa conversa sobre Quem Pensa Enriquece tá demais. A gente já explorou tanta coisa, desde o poder do desejo até a força da mente subconsciente. E agora a gente vai mergulhar num território meio misterioso, sabe? A intuição. É muito legal como Napoleon Hill fala da intuição de um jeito prático, né? Ele fala dela como um sexto sentido, uma coisa que todos nós temos, de acessar informações que vão além dos nossos 5 sentidos normais. É como se a intuição fosse um radar, captando sinais e informações que a nossa mente consciente não pega. É aquela voz interior, sabe? Que te avisa do perigo, que te dá ideias, que te ajuda a decidir. E essa voz interior não é coisa de outro mundo. Grandes líderes, inventores, artistas, empresários, muitos deles falam que o sucesso deles veio da capacidade de ouvir essa intuição. Lembra do Steve Jobs? Ele dizia que a intuição era mais poderosa que o intelecto. E o Albert Einstein falava que a mente intuitiva é um presente sagrado e a mente racional é um servo fiel. Nós criamos uma sociedade que honra o servo e esqueceu o presente. Nossa, que frases! Me faz pensar que muitas vezes a gente dá mais valor para a lógica, para a razão e acaba ignorando os insights que a intuição pode dar. Pois é. E o Napoleon Hill mostra que, assim como a gente treina nossos músculos, a gente também pode fortalecer a intuição, prestando atenção, confiando na nossa voz interior. Ele compara a intuição com um músculo que precisa ser exercitado. Quanto mais a gente usa, mais forte fica. E ele fala que ela se manifesta de várias maneiras, como um palpite, uma sensação, um sonho, uma ideia do nada, uma voz que parece te guiar. Mas e como saber se é intuição ou só um pensamento aleatório, ou até um medo disfarçado? Acho que muita gente tem essa dúvida. É verdade. O Napoleon Hill fala pra gente prestar atenção na sensação que vem junto com a intuição. Geralmente é uma sensação de certeza, de clareza, de paz interior.
É diferente da ansiedade, do medo que te deixam agitado e confuso. Entendi. É como se a intuição trouxesse uma mensagem clara e o medo e a ansiedade te enchessem de dúvidas. Exatamente. Para aprender a reconhecer esses sinais, a gente precisa estar atento, silenciar o barulho da mente e deixar a intuição falar. É como sintonizar um rádio, sabe? Buscar a frequência da intuição no meio de todos os pensamentos, medos e crenças. E quanto mais a gente pratica, mais confia na intuição, mais forte ela fica e mais a gente consegue usá-la como um guia para alcançar nossos sonhos. Mas será que tem como turbinar esse processo? Aumentar a nossa sensibilidade? O Napoleon Hill acreditava que sim. Ele recomendava criar um mastermind, aquele grupo de apoio com pessoas que compartilham dos seus objetivos e que querem te ajudar a alcançar seu potencial máximo. Ele fala que o Mastermind é tipo uma força invisível que surge da união de mentes brilhantes, uma energia que aumenta a criatividade, a inspiração e a capacidade de realizar de cada um. É como se a gente conectasse nossas mentes, criando um circuito de energia para acessar ideias e soluções que a gente não conseguiria sozinho. E quando estamos nessa conexão, nessa harmonia, a intuição flui mais fácil. As ideias aparecem, as soluções se mostram. É como se o Mastermind fosse uma antena que amplifica a nossa intuição. Faz sentido. E para ter um mastermind poderoso, o Napoleon Hill fala da importância de escolher bem os membros do grupo, pessoas que inspirem confiança, respeito e admiração. E ele também fala de ter regras claras, objetivos em comum e cultivar a harmonia e a colaboração entre os membros. Porque no final, o sucesso de cada um está ligado à nossa capacidade de colaborar, de unir forças com quem compartilha da nossa visão e quer trilhar o caminho junto com a gente. Juntando o poder da nossa mente com a força do mastermind, a gente fica mais forte para superar qualquer obstáculo e realizar nossos sonhos. E quem pensa enriquece, com seus princípios que nunca saem de moda. Nos dá um mapa, a bússola e o combustível para essa jornada incrível em busca de riqueza e sucesso. Uma jornada que começa dentro da gente. Quem pensa enriquece nos convida a olhar para dentro, reconhecer o poder da nossa mente e usar esse poder para criar a vida que a gente quer. É isso aí. O livro lembra que riqueza não é só um objetivo, mas uma mentalidade. É acreditar em si mesmo, ter coragem de sonhar grande e agir com determinação para transformar seus sonhos em realidade. E que essa conversa inspire a gente a buscar nosso próprio quem pensa enriquece dentro da gente. Afinal, o poder de criar a vida que a gente quer está nas nossas mãos. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um mergulho aqui no The Deep Dive e esperamos que essa conversa tenha inspirado vocês a explorar o poder da mente e trilhar o caminho da riqueza e do sucesso do jeito que cada um de vocês define isso. Até a próxima imersão no mundo do conhecimento.